Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com a Ana Esther Pádua Freire. Ela é doutora, teóloga e doutora em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você estava falando, Ana, sobre as pessoas, né, que produzem teologias queer. E você estava dando o exemplo do André Muskov, da Universidade Federal de Juiz de Fora, teólogo luterano. E aí você estava dando uma notícia, né, da última publicação, né, do André, através da editora Censo. Nós paramos por aí. E me desculpa, Flávio, se eu estou estendendo demais, mas é um tema que me apaixona, então eu vou falando muito. Não, mas fique à vontade. Essa publicação do André, realmente, eu acho que ela chegou em ótima hora, porque as pessoas estão carentes disso, elas estão buscando essas publicações que ajudem elas a viverem as suas religiosidades, as suas experiências religiosas dentro dos espaços seus espaços de comunidade de fé. Mas tem um outro nome também, que aí não é no Brasil, mas eu não posso deixar de citá-lo, porque faz parte da minha construção como teóloga queer também, que é Marcela Althaus-Ried. Marcela faleceu há 10 anos. Ano passado a gente teve um encontro em Londres, em memória dela, pensando o que Marcela estaria pensando hoje. Éramos um grupo de latinos-americanos e de asiáticos, teólogos asiáticos. Ela é uma teóloga argentina, não é? Ela é de origem argentina. Argentina, e ela era fruto da teologia da libertação, e ela apresenta críticas à teologia da libertação com relação à sexualidade, a sexualidade dos corpos dentro, que quando a teologia da libertação menciona pobres, que pobres seriam esses? Então, ela clama pelos corpos sexualizados, enfim. E a Marcela, depois ela vai para Edimburgo, e lá ela tem a primeira cátedra de teologia contextual e feminista. E Marcela ela não tem uma publicação extensa, ela tem muitos artigos publicados, mas ela tem 3 livros, e um deles traduzido em português, que é Deus Queer, traduzido pela editora Metanoia e Novos Diálogos. E o livro dela, o primeiro, que é onde ela coloca a teologia dela, que se chama Teologia Indecente. Então, quando a gente fala em teologia queer, realmente nós estamos falando no plural, porque Marcela está dando para a gente uma outra perspectiva teológica queer, a partir não só da categoria queer, mas também do sul global, por meio de pensamentos que ela chama à época de pós-coloniais. Então, ela propõe uma teologia indecente, ela propõe uma nova teologia sistemática por meio de outras categorias. E Marcela, ela vai ao extremo mesmo. A pergunta dela é: você já olhou por debaixo das saias de Deus? Então, assim, ela estava querendo descobrir não somente a sexualidade de Deus, mas a importância da nossa sexualidade nos jogos de poder que se dão dentro das religiões hegemônicas e tradicionais. Então, Marcela, assim, é imprescindível a leitura dela para a compreensão não só da teologia indecente que ela propõe, mas a importância da sexualidade dentro das discussões teológicas. Entendo. Sim, então está bem relacionado com os estudos decoloniais também, né, com essa pegada de estudos sobre sexualidade. Como ela estava na Europa, eu acho que a ideia de estudos decoloniais ela ficou mais para a América Latina. A produção dela é toda em inglês, então ela se autodenominava uma autora pós-colonial. Entendo. Ana, você é uma reverenda ordenada na Igreja da Comunidade Metropolitana em Belo Horizonte. Como é que essa comunidade, né, foi estudada por você na pesquisa que deu origem à sua tese doutoral, que foi acompanhada e orientada pelo professor Wellington Teodoro da Silva, um querido colega lá do nosso programa. Como é que você vê o lugar dessa comunidade na sociedade brasileira,
Não é? Que história tem essa comunidade, né, em Belo Horizonte? Qual que é o perfil dessa comunidade? Porque nós não estamos falando aqui de uma proposta de pastoral para essa igreja, para aquela outra, né? Você tem uma experiência bem focada numa comunidade voltada para esse público LGBT. É, é, Gratidão por você ter mencionado o nome do Wellington, porque ele enfrentou esse doutorado comigo, é um enfrentamento, né, de uma temática tão delicada, porque, como o André Muskov costuma dizer, quando a gente fala de LGBTs e religião, a gente está falando de vida e morte, né? Porque a gente tem um sistema que opera a regulação dos nossos corpos, e isso pode ser muito adoecedor, mas também pode ser muito vivificador também, né? E eu acho que essa que foi a ideia da tese, da gente trazer à tona, contar uma experiência positiva com relação à vivência da sexualidade e da religião. E por isso a escolha da Igreja da Comunidade Metropolitana, que foi uma igreja que eu conheci quando eu saí do meu mestrado, quando eu saí do meu curso de teologia. E só para dar o contexto dessa denominação num âmbito maior, no espectro maior, ela foi fundada justamente naqueles movimentos identitários que a gente mencionou no primeiro bloco, né, do finalzinho da década de 60, em 1968, 6 de outubro de 1968, para ser mais específica. E foi fundada por um pastor de tradição pentecostal, que tinha sido expulso da sua denominação justamente por ser homossexual. Então, ele cria o que é considerado hoje como sendo a primeira igreja inclusiva no mundo, Sei. quando a gente ainda não tinha o termo inclusiva, mas ele criou a ideia dele era criar uma igreja, por isso igrejas da comunidade metropolitana, que fizesse tudo que uma igreja fizesse, os sacramentos, enfim, da comunidade, porque era para a comunidade gay, e metropolitana, porque estava inserida dentro do contexto de Los Angeles, e era ali que ele queria atingir. Enfim, ele chegou, a igreja criou uma fraternidade com isso, Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana, que já chegou está em 44 países, hoje em 33, e no Brasil chegou exatamente a 14 anos. Teve alguns movimentos no final da década de 80 para a criação dela, mas oficialmente ela se organiza 14 anos, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, nessas principais capitais. E em Belo Horizonte ela existe sem descontinuidade, e o reverendo, que é Hoje liderado pelo reverendo Sandro Aurélio, né? Isso. O Sandro é uma pessoa que teve desde o dia 1 da construção da igreja, que a igreja foi formada primeiro num grupo de Orkut. Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo vendo saibam que é Orkut ainda. Mas é um Mas nós Facebook. sabemos, Ana. Nós sabemos. Enfim, e é uma igreja que ela chega dentro do Brasil, dentro de um contexto já histórico, né, de tradição da inclusão, onde tinha uma ideia muito forte da luta e reivindicação pelos direitos humanos. E é ali que ela se inseriu, tentando manter alianças com a sociedade civil na luta pelos direitos igualitários das pessoas LGBTs. Sim, olha, essa comunidade, ela tem uma participação não só na dinâmica religiosa, né? Ela também participa de lutas, dos movimentos sociais da comunidade LGBT. E foi justamente isso que me interessou a investigar na dissertação, porque eu percebia que os estudos queer, as perspectivas queer, elas não só mudavam a liturgia religiosa dentro do templo dessa igreja, mas também fora, em uma liturgia política, como que essa igreja se apresentava fora do templo religioso, junto com o movimento civil, em dois momentos. Primeiro era a parada do orgulho LGBT, e enfim, ela saiu da pesquisa, mas ficou a marcha contra a LGBTfobia.
que foi durante alguns anos um movimento importante dentro da capital mineira, mas que depois também foi perdendo o fôlego. Mas eu percebia que dentro dessa marcha, a igreja se apresentava não como igreja, o esperado da igreja, né? Então, ela usava os estudos queer para subverter, inclusive, a presença dela dentro do espaço público. E ela vai com performances artísticas, por meio de drag queens. E aí, isso me interessou investigar por que usar a arte e não a religião, e como que a arte ritualizava a própria fé dessas pessoas. E foi interessante, só para dar um exemplo, existiam duas igrejas inclusivas dentro de BH, e uma delas foi vestida com camiseta da igreja, e a ICM foi vestida de drag queen. Então, como que isso se relacionava de maneira tão diferente dentro do mesmo espaço? Ô, Ana, muito obrigado por ter ajudado a gente a compreender. Esse é um tema novo, é um tema difícil, né? Como você sabe, você comentou sobre isso, né? Um tema bastante incompreendido. Então, obrigado por você ter apresentado. Eu quero chamar o André também, espero logo tê-lo aqui no Religare, né? Para a gente poder conversar, continuar essa conversa, ajudar as pessoas a compreenderem sobre esse tema e saberem mais sobre esse tema também. Obrigado por você ter acolhido o nosso convite e ter participado com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite e não posso deixar de deixar aqui o meu parabéns pelos 15 anos de programa. Obrigado, Ana. Muito carinho de sua parte. Tudo de bom aí para você. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades e cursos acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem com um novo Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.